noite, paz do Senhor a todos. Eu quero ministrar uma palavra com vocês aqui hoje, mediante uma experiência pastoral. Existem muitas pessoas com muito potencial de vencer, de conquistar, né? De ter ideias, de avançar, de romper. Mas também nós entendemos que algumas pessoas estão cativas e não tem nada a ver com o lugar onde mora, a família de onde vem, mas é uma mente enfraquecida, porque tudo começa a partir da mente. Jesus, ele nos deu uma nova mente. Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Ele, escrevendo aos Romanos, vai dizer no 12:2 que nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Então, talvez a renovação da mente, deixa eu tirar o talvez, com certeza, a renovação da mente seja mais importante do que a mudança de um lugar. Porque se Deus muda a mente da gente, Ele até muda a forma da gente enxergar as coisas. Um exemplo fácil de entendermos isso é que aquela mulher de Lucas 15, que perdeu a dracma, ela perdeu a dracma em casa, ok? Como é que ela não percebeu isso? A forma de enxergar. A casa estava tão bagunçada que ela não percebeu que perdeu dentro de casa o que tinha valor. Então, às vezes, a gente fica orando para Deus nos dar alguma coisa e Deus não dá porque Ele já deu. O problema é que a gente não enxerga. A mente da gente fica tão sobrecarregada, né? Tão cativa de problema. E o problema é que você fica cativo de problema que você não tem autonomia de resolver. Você vem para cá cantando que vai esperar em Deus, você ouve mensagem que vai esperar, você ora dizendo agora eu vou ficar tranquilo, você toma até remédio para ficar tranquilo, né? Mas na hora que o bicho pega, você é o primeiro a se desequilibrar. Então, tão importante quanto a geografia é a sua mente saudável. E nós vamos nessa noite, através da palavra de Deus, derrotar alguns espíritos que querem manietar a nossa mente. Olha para alguém e diga: você não pode ficar cativo. Diga para ele: você pode até estar limitado no corpo, desde que esteja livre na mente. Agora não dá para você ser livre no corpo e a mente aprisionada. Amém ou não? Capítulo 21 do primeiro livro de Reis, versículo 17 em diante. Primeiro Reis 21, 17 em diante. Nós vamos ler até o verso de número 26. Eu vou ler na tradução de vocês porque a minha é diferente. A minha é Ferreira de Almeida. Então a palavra, olha, fica chique, não consigo falar nem o português, Yahvé. O Senhor veio a Elias, o profeta de Tisbe, nestes termos: prepara-te e desce ao encontro de Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Ele está visitando a plantação de uvas de Nabote, onde desceu para tomar posse. E quando o encontrar, isso lhe dirás: assim diz o Senhor: assassinaste teu semelhante e ainda tens a impiedade de se apossar da sua propriedade. E diz mais: portanto, assim determina o Senhor Yahvé: no local onde os cães lambem o sangue de Nabote, lamberão igualmente o teu sangue, isto mesmo, todo o teu sangue. E quando Acabe viu o que Elias lhe disse, então finalmente me encontraste, meu inimigo. E Elias replicou: sim, eu te encontrei, porque te vendestes para fazer o que diante de Yahvé é abominável.
Por isso ele lhe afirma: eis que trarei desgraça sobre ti e devorarei os teus descendentes, e exterminarei a tua família, e todos aqueles que são capazes de urinar na parede, que vivem em Israel, sejam escravos ou livres. E farei com toda a tua casa como fiz com as famílias de Jeroboão, filho de Nebate, e com a casa de Baasa, filho de Aías, porque me provocaste a ira e induziste Israel a pecar. Quanto a Jezabel, assim fala Yahvé o Senhor: os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezeel. E quem morrer da família de Acabe na cidade, os cães devorarão. E as pessoas que morrerem no campo, as aves do céu cuidarão de consumir os seus cadáveres. Assim jamais houve alguém de caráter semelhante ao de Acabe, que foi capaz de se vender para fazer o que parecia mal, o que era mal perante Yahvé, o Senhor, sendo instigado por Jezabel, sua esposa. E ele tomou atitudes horríveis, seguindo os ídolos, a exemplo de tudo quanto fizeram os amorreus, os quais Yahvé expulsou de diante dos filhos de Israel. Diga amém. Grifa o verso 25, por favor. Na minha tradução: porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Diga comigo: porque Jezabel, sua mulher, o incitava ou o instigava. A gente vê aqui, a princípio, uma profecia de Elias contra a casa de Acabe. A casa de Acabe, juntamente com toda a sua família, fizeram muito mal a todos os princípios que Deus havia estabelecido em Israel. Na verdade, isso é uma história muito longa, porque isso veio já desde o tempo do rei Jeroboão, e Acabe imitou os caminhos de Jeroboão. Para vocês entenderem, todas as vezes que a Bíblia vai falar do caráter mau de um líder, usa como referência Jeroboão. E quando vai falar bem do caráter de um líder, usa Davi como referência. Então Acabe não andou nos caminhos de Davi, mas no caminho de Jeroboão. Se você quiser saber da história de Jeroboão, depois leia na sua casa 1 Reis capítulo 12 e 13, que você vai ali perceber o contexto do porquê que a Bíblia fala tão mal de Jeroboão. Mas não bastante a isso, Acabe também se casou com uma rainha cirofenícia chamada Jezabel. E a Jezabel, no contexto da liderança de Acabe, foi extremamente ruim, foi nociva. Porque a maioria dos erros grotescos que Acabe cometeu contra os princípios de Deus foi por influência de Jezabel. Então aqui no verso 25, a Bíblia faz uma síntese de quem era Jezabel. Incitava, manipulava, dominava, tomava atitude. Então, na verdade, Acabe era um rei fictício, porque quem governava Israel era Jezabel. O engraçado é que todas as vezes que a Bíblia vai falar de Jezabel, a Bíblia nunca dá para ela bons adjetivos. Capítulo de número 2, verso 20 de Apocalipse, coloca para mim aí, a gente vai nesse ritmo e a gente vai quebrar aqui algumas coisas. 2:20. No entanto, tenho contra ti o fato de que tolera Jezabel, a mulher que se diz profetiza, porém com os seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados por ídolos. Quem está falando isso aqui é Jesus. É Jesus exortando uma igreja, dizendo: olha, vocês têm um pecado grave, e esse pecado é a tolerância contra a Jezabel, a tolerância mediante a Jezabel. Então eu gostaria aqui de tematizar essa mensagem, porque isso eu tive uma experiência pastoral, sobre o tema Jezabel, o espírito narcisista, que quer calar a voz dos profetas. Diga comigo: Jezabel é um espírito narcisista, que quer calar a voz dos profetas. Ok? A Bíblia nunca vai usar esse termo narcisista, mas ela vai descrever comportamentos idênticos aos que hoje nós chamamos de transtorno de personalidade narcisista. Mediante a tudo isso,
não existe nenhuma figura de todos os livros da Bíblia que refletem esse caráter ou essa personalidade narcisista melhor do que Jezabel. Porque Jezabel, ela não foi somente uma rainha má, ela foi uma mulher manipuladora. Você conhece espírito de manipulação? Você conhece as pessoas que manipulam as outras? Por que existe essa forma de manipulação? Porque as pessoas têm a mente fraca. A minha avó dizia antigamente que em terra de cego, quem tem um olho é rei. Então, quanto mais desenvolvermos fraqueza na mente, mais seremos vassalos ou cativos dos manipuladores. Por isso, ela vai nos expressar o entendimento de que ela não é só manipuladora, ela é controladora, ela é sedutora, ela é vaidosa e ela é emocionalmente abusiva. Isso é caráter de narcisista. Nesse ambiente, então, o mesmo comportamento nós temos em alguns casamentos, algumas igrejas, algumas famílias, alguns ministérios e até em ambientes profissionais. Porque provavelmente em algum lugar da sua vida você teve que lidar com um narcisista. Em algum lugar da sua vida você teve que lutar contra uma manipulação. Por isso eu digo que é bom ser crente, porque o crente não é fruto do meio, não é massa de manobra. Se a nossa mente está em Cristo, Jesus renovou a nossa mente, então só quem pode manipular a mente da gente é o Espírito Santo. Era para dar glória a Deus, mas está tudo bem. A palavra não vai revelar só como Jezabel age, a palavra também revela como é que Deus nos liberta desse ciclo vicioso de abuso. Então, tão importante saber qual é o modus operandi de Jezabel, que não é uma mulher, é um espírito, é saber como é que você tem que fazer para ser livre disso. Porque talvez eu esteja falando para algumas pessoas que têm tudo para ser feliz, mas não consegue. Tem tudo para crescer, mas não consegue. Está com saudade de quem abusava de você. Você tem medo de romper um relacionamento porque você tem medo de ficar sozinho por causa de uma pessoa que não te dá valor. Porque na verdade tem gente que não gosta de você, ele só te usa. Ninguém está aí, mas está tudo bem. Quais são as características desse espírito abusivo de Jezabel? Número 1, capítulo 21, verso de número 25. O texto diz que ninguém fora como Acabe, bom rei, um bom pai, um bom administrador. Não é isso que a Bíblia diz. Ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel o influenciava. Tem gente que está perdendo o ministério por estar sendo mal influenciado. E o problema é que, já percebeu que a maldade influencia muito mais do que a bondade? Para fazer o que é mal, rapidinho a gente se inclina, mas para fazer o que é bom, a gente tem dificuldade. Por isso, quem é Jezabel, pastor? Jezabel é uma pessoa que tem necessidade de controle, porque enquanto não te dominar, ela não se satisfaz. Jezabel, na verdade, ela é esse espírito que precisa controlar a narrativa da vida das pessoas, mediante as suas escolhas e as suas emoções. Então, se você quer ser amigo de Jezabel, não faça escolhas. Se você quer se relacionar com Jezabel, não tenha opinião. Se você quer se relacionar com Jezabel, não tenha voz. Porque tudo que ela quer é que você seja coadjuvante. Porque só ela pode brilhar. Número 2, a característica de Jezabel é que ela manipula as emoções e a culpa. Pastor, por quê? Porque Jezabel, ela usa da chantagem. Já sabe, né? Já sabe, né? Está entendendo, né? Ela acusa, ela torce os fatos, ela usa pessoas como peça de tabuleiro, ela fabrica testemunhas falsas
para dizer que ela está com a verdade e você com a mentira. Porque foi assim que ela tentou influenciar a Nabote a vender a sua vinha. Comprou pessoas. Porque tem gente que não tem amigo, eles compram as suas amizades. E se você é um tipo de pessoa que só tem pessoa do teu lado porque você compra, é porque você não se encontrou ainda direito. As pessoas não podem estar do teu lado por aquilo que você fornece. As pessoas têm que estar do teu lado porque se apaixonaram pelo teu caráter e não pelo teu dinheiro. Dá glória a Deus aí, gente. Não, olha para esse irmão e diga para ele: tu é esquisito, mas eu gosto de você. E o problema, pastora, é que todo narcisista, como a Jezabel, ela usa do espírito do vitimismo, da chantagem, da mentira. Ela fala. Quando você se defende, eu não mereço isso. Fala, grita, humilha. Aí quando você se posiciona, está falando assim comigo por quê? Sumiu, glória a Deus, né? Bate na mão de alguém e diga: Deus vai nos libertar nessa noite. Diga: porque a gente vai romper, nós vamos crescer, nós vamos chegar no nosso destino profético. Você não vai ver a Jezabel com uma característica de uma moribunda. Você nunca vai ver a Jezabel de qualquer jeito. Verso de número 30 do capítulo 9 do segundo livro de Reis. A Bíblia diz que Jezabel pintou os seus olhos e arrumou os seus cabelos, porque ela tenta manter uma imagem de que está tudo bem. Eu vou falar. Contigo te massacra, contigo te humilha, mas quando chega um convidado, trata melhor quem é de fora do que você que está dentro. É amigo de todo mundo na rua, é amigo de todos os outros, mas você que está cavando poço, mas você que está roendo osso, mas você que está comendo feijão. E eu tenho que lidar com isso em alguns lugares. Eu tenho que aprender a lidar com essa desonra de gente que diz que é teu amigo, mas na verdade na hora de honrar, honra quem não é. É teu amigo, mas honra quem não é. É teu parceiro, está fechado contigo, mas na hora do filé é outro que come. Então você só presta para cavar poço, porque para beber água alguém tem que ter status. Olha onde eu estou, olha como é que eu cheguei. Não despreze as pessoas que começaram contigo essa história. O narcisista, como Jezabel, vive de imagem. Ela quer apresentar, ou ele quer apresentar uma imagem para esconder o falso caráter. Ainda bem que Deus não nos vê como vê o homem. E para alguns era melhor que Deus visse. É melhor que Deus visse a marca do teu tênis. Era melhor que Deus visse a marca do perfume que você usa. Mas Deus não está nem aí para a marca do teu tênis. Deus não está nem aí para a marca da tua maquiagem. Ele quer saber se você se parece com Ele, se você mudou, se você foi transformado. Tem gente que aqui que não, se fosse o amor de Deus, você está com cheiro de fumaça, porque a vida te achincalhou, a vida levantou-se como uma entidade para te matar. Você estava com o nariz cheio de pó, você estava pancado de maconha, cheio de álcool na veia, e lá vai Deus te amando, dizendo: eu vou te levantar. O problema de Jezabel é que durante alguns anos Elias enfrentou o Acabe. A maior parte das profecias de Elias foi contra o Acabe. Jezabel ele falou também. Uma característica, guarda isso. Talvez Jezabel e Elias nunca tenham se visto, mas ele enfrentou Acabe. Só que nesse mesmo texto a Bíblia diz que Acabe se arrependeu.
E Deus voltou atrás dizendo: pode falar para cá, porque eu não vou maltratar mais ninguém, nem ele. Engraçado isso, né? Às vezes a gente fica mandando Deus matar quem é nosso inimigo, e daqui a pouco nosso inimigo está do lado de Deus também. Porque isso é uma grande verdade: Deus não odeia quem tu odeia. É capaz de Deus gostar de quem você tem raiva. Pergunta para ele: você está preparado para Deus converter teu inimigo, botar ele para congregar aqui do teu lado, para dar glória a Deus contigo? Aqui ninguém levantou a mão. Está preparado para isso ou não? É o sentimento que tem gente que até baba quando fala de vingança. Deus vai matar. Mas falou que Deus vai converter o cara que te roubou, converter o marido que te traiu, a família que te desonrou. Aí é difícil, né? Por que é difícil? Porque talvez você esteja insistindo em viver uma vida de aparência. Porque o problema da Jezabel é que ela tem a incapacidade de admitir os erros. Porque em nenhum momento da história Jezabel se arrependeu. E gente que não se arrepende sempre coloca alguém na cruz. Não, eu sou assim por causa de fulano. Eu sou assim por causa de papai. Eu sou assim por causa da minha tia maluca. Eu sou assim por causa da igreja. Eu vim de lá, já é assim. Os caras fizeram isso comigo. Quer dizer, se as pessoas te influenciaram ao ponto de você não querer se arrepender de quem você é, significa que você não encontrou Jesus direito. As pessoas podem até ser instrumento da sua amargura, mas cabe a você saber lidar com isso. Porque feridas as pessoas sempre vão produzir em nós. Agora cabe a você, o que você vai fazer com ela? E o problema é que a maioria de nós, inclusive eu, ao invés de pedir a Deus, cura minha ferida, a gente fica pegando caco de telha e cinza, tentando se livrar. E caco de telha não cura a ferida. Você tentando ser curado, você está se ferindo mais ainda, remoendo o assunto que Deus já disse para você: esquece. O que aconteceu lá na outra família que você tinha, fica lá. Você já está em outra família. Eu não estou falando de casamento, estou falando de igreja. Igrejas são famílias. Então, por favor, não meça essa família da mesma forma que você media a outra. Você está em outro ambiente. Se o ambiente lá é tóxico, não traga o veneno que você veio de lá. Vem para cá para ser curado. Se você saiu de lá porque você estava sendo envenenado, então baixa a sua guarda e deixa o Espírito Santo te curar. Dá um glória a Deus aí. Não fica nesse negócio de comparando, mas lá era assim, lá fazia desse jeito. Não, se você veio para cá porque você precisa de restauração, então baixa a sua guarda, deixa o óleo de Gileade baixar em você, porque ele vai restaurar a sua fé, vai restaurar teu ministério, vai restaurar a tua saúde, ele vai restaurar você. Mas eu vi o fulano, eu vi o ciclano. Dá um sorriso. Pastor Napoleão Ribeiro Falcão tem uma verdade que diz assim: a torneira é enferrujada, mas a água é limpa. Então cabe a você vir para cá para ficar olhando torneira, ou vir para cá para beber da água. Quem é que veio beber da água? Dá um pulo dessa cadeira aí então, para a gente se alegrar. Isso, pronto. Vem beber da água. Pronto. Tem pessoas que nunca erram. Jezabel nunca errou. E o problema é que Jezabel, ela tem a tendência, 1 Reis 18:4. 1 Reis 18:4. Olha a tendência de Jezabel. Jezabel estava fazendo o que, gente? Alimentando? Levando para lanchar? Fazendo o que? Os profetas de quem? Os profetas de quem, gente? Os profetas de quem? Por quê? Porque gente que anda no espírito de Jezabel odeia quem confronta eles. Então é capaz de você odiar a minha mensagem, que você não sabe separar a pregação de um homem que prega. E eu não estou nem aí se você está com raiva. Eu quero mesmo que Deus te pegue mesmo. A igreja não é berçário, a igreja é a escola da fé.
A igreja não é lugar de permanência, aqui é lugar de transformação. Sal na ferida dói. E às vezes a gente fica tão anestesiado com a ferida que a gente tem, que a gente rejeita o tratamento. Mas desculpa, Deus, para tratar, Ele precisa arrancar essa casca de uma falsa cura. Você veio para cá com essa falsa cura, e Deus está pegando aquela esponja com iodo e metiolate antigo e está tirando, expondo a tua ferida, para falar para você: agora eu te curo. Porque Deus não cura a ferida que não se expõe. Então abra essa boca, deixa Ele te curar. Palavra. Aí fica você e morrendo aos poucos, e definhando, e cheio de problema emocional. Não procura uma ajuda, não procura um conselho, não procura nada. Ah, pastor, mas em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Fica nisso. Fica nisso, que o teu casamento está com prazo de validade. Mete a colher, mete o garfo, mete tudo. Porque um conselho muda destino. Alguém tem que entrar nessa guerra. Eu estou sentindo Jesus aqui, gente. Pastor, por que o espírito de Jezabel odeia o confronto? Porque o confronto é o princípio que se usa para quebrar o ciclo. É a voz daquele que andava em silêncio que começa a falar dizendo: eu não vou ser mais dominado. Mas você está em Babilônia, mas eu sou de Jerusalém, não sou dominado. Vocês não estão aí não, né, gente? Mas você está no meio de um montão de gente que não é crente, mas eu não sou dominado. Por isso que eu vim aqui para dizer para você que você não presta para ser em outra denominação que não seja pentecostal e protestante. Vocês não estão aí, gente. Com todo respeito aos irmãos reformados, com todo respeito aos católicos e espíritas, as outras religiões, não estou aqui para falar mal de ninguém, mas a gente não presta se não for pentecostal e protestante. Porque aqui a gente grita, aqui a gente profetiza, aqui a gente pula, aqui a gente roda, aqui a gente caminha, aqui a gente se move para dizer: o espírito desse século não vai dominar a minha mente, não vai dominar a minha mente, não vai dominar a minha mente. Depressão da porta da minha casa para fora, ansiedade da porta da minha casa para fora, homicídio da porta da minha casa para fora, tráfico de drogas da porta da minha casa para fora, homossexualidade da porta da minha casa para fora. Eu não sou dominado. Segure a mão de alguém e diga: por isso que você está sendo perseguido. Diga: pode se preparar que vão te perseguir, porque eles estão tentando selar a verdade, calar a verdade. Diga: você é um profeta do Senhor. Diga: Deus te levantou na tua família, Deus te levantou na tua rua, Deus te levantou no teu trabalho, e eles estão tentando te calar, mas ninguém consegue calar a voz daquele que se levantou para falar: assim diz o Senhor. Não é no meu nome que a gente fala, não é no nome da Ives que você fala, não é no nome da Assembleia, da Batista que você fala. É no nome de quem que você representa. O que isso pode culminar? O objetivo de Jezabel
é calar a voz dos profetas. Ela mesma disse no capítulo 19, verso 2 do primeiro livro de Reis, ela falando para Elias: amanhã a esta hora eu vou fazer com a tua vida como eu fiz com os outros profetas. O nível de raiva que ela tem de Elias demonstra que Jezabel não existe só para calar quem tem identidade. Porque se levantar nesse mundo repetitivo é ter identidade, mas é roubar a tua emoção através da ameaça. Vai perder o emprego, hein? Vou te botar para fora, hein? Vou terminar. Quero ver como é que tu vai comer. O diabo sempre usa uma técnica para tocar na ferida da gente. E ela consegue às vezes. Porque Elias, depois que saiu do fogo do Carmelo, que ele matou os profetas de Jezabel, ela só libera uma palavra. Eu já preguei aqui. Elias é um camarada de palavra dura e coração frouxo. Porque Jezabel sabe o que diz, que você não está preparado para ouvir. E acredite que depois de uma grande vitória no monte, você não vai ter cartaz, você não vai ter foto e ninguém vai querer tirar selfie com você. Você vai ter que estar preparado para o efeito colateral. Guerra fria. Porque quando ele não consegue tocar em você, ele vai tocar nas pessoas que você ama. Aí é por isso que parece que teu casamento está assim embaraço. Quanto mais perto de Deus eu fico, mais o meu casamento fica uma droga. Mais o meu marido bebe. Efeito colateral. Não consegue ter acesso a você, vai ter acesso a quem está desguarnecido. A ponto do Elias falar: tira a minha vida, que eu fracassei. E como é que Elias diz isso? Senhor, tira a minha vida porque eu não sou melhor do que os meus pais. Isso é um erro. Porque Deus não te chamou porque você parece com alguém. Então não se compare com ninguém. Você não é melhor nem pior, você é único. Não tem ninguém igual a você. Até a hora que você canta e desafina, Deus sabe que é você que está cantando. Até essa língua presa que você tem, Deus sabe que é você, porque você é único. Então essa desculpa não cola. Na verdade, o que está acontecendo é a sua estima que está sendo deteriorada. Aí vem você arrastando esse chinelo, com esse cabelo igual uma louca. Nem os cílios você coloca mais. É que tem uns cílios aí que parece até, deixa pra lá. Eu não sei como é que essas mulheres conseguem. Música de suspense. Eu não sei como é que essas mulheres conseguem. Isso é até um rabo de pavão. Mas não tenho nada contra isso. Eu descobri que o Sidão faz unha postiça, então isso tudo vale. E eu falei: Sidão, tua unha tá bonita. Ele falou: não, botei acrigel. Eu estou falando que ele não está aqui. Botei acrigel, eu falei: vai se converter, Satanás. Mas o problema é que se a tua autoestima está deteriorada, seu poder de reação muda. Por isso, o espírito de Jezabel não quer destruir o teu corpo. Ele quer segregar a tua alma. Ele quer pegar a tua mente. Aí estabelece-se um outro princípio: domínio emocional. Controla tudo que você pensa. Aí você passa a viver igual uma marionete. Será que vai gostar? Será que vai gostar? Pronto. Será que vai... Eu vou ser sincero. Eu não gostaria de ser filho de Acabe e Jezabel.
um pai banana e uma mãe manipuladora. Inversão dos valores proféticos. A mulher fala e o homem cala. Isso aqui já se repetiu. Aliás, isso aqui se repete. Porque se a Eva ouvisse o ouvido, se desse ouvidos a Adão, não tinha caído no golpe da serpente. Porque quando Adão se cala, quem fala no lugar de Adão é a serpente. Segure a mão de alguém e diga: cuidado com o que você está ouvindo. Fala para ele: cuidado com quem está manipulando a sua mente. Acabe não era malvado igual a Jezabel, mas ele era fraco emocionalmente. E além de ser fraco, ele era inseguro. E além de ser inseguro, não está falando com ninguém aqui não, ele é carente de aprovação. Além de ser carente de aprovação, carência emocional, ele não tinha firmeza de identidade. Além de não ser firme na sua identidade, ele era dependente emocionalmente. Então até para botar uma cueca, ele precisava perguntar à mulher. Até para matar uma barata, ele perguntava a Jezabel: amor, como é que essa casa vai funcionar na ausência do sacerdócio? Porque no lugar que Acabe se cala, é Jezabel que fala. E o governo não está na mão de Jezabel, o governo está na mão de Acabe. Segure a mão do teu irmão, diga para ele em nome de Jesus: o Espírito Santo te trouxe aqui hoje para blindar a tua mente, para blindar as suas emoções. Diga: você não vai ser emocionalmente vulnerável. Diga: você não vai ser carente emocionalmente, porque a presença de Deus vai preencher todas as lacunas vazias que você... A partir de agora você vai parar de correr atrás de quem não te dá valor. A partir de agora você vai parar de ser tapete para alguém pisar. A partir de agora você não vai ficar refém de ninguém, porque se alguém quiser te procurar, vai ter que correr atrás de você. Essa música, como toca, pastor, detalhes tão pequenos de nós dois. Eu lembro de Jerônimo. Eu lembrei de uma novela que tinha o Petrúquio. Que queria namorar com a Catarina. E a Catarina tinha um pai que tinha duas personalidades: caixeiro viajante e banqueiro. Você está apaixonado pelo caixeiro ou pelo banqueiro? Que tem gente para te agradar, ele veste uma personalidade. Então perto de você é uma coisa, longe é outra. E Deus odeia gente que tem dupla personalidade. Estão vivos ou não estão? Porque se a cruz está em você, só tem um caráter, uma personalidade. A sua imagem agora foi transformada. Imago Dei, imagem de Deus. Como é que nós nos libertamos disso? Topa ficar mais 10 minutos aí ou não? Diga amém. Segura a mão do teu irmão, diga: Deus vai restaurar a sua identidade. Diga: a partir de hoje, tu não serás mais uma vítima. Tu serás de novo uma voz profética. Como é que Deus vai fazer isso? O Espírito Santo está aqui. Como é que Deus vai fazer isso? Elias está dentro da caverna achando que vai morrer. E Deus pergunta para ele: o que fazes aqui? Como que se dissesse: quem te disse que Jezabel pode exercer domínio sobre a mente que eu criei? Quem é que pode te intimidar mais do que eu? Se lembra que Jesus disse: não tema o homem que mata o corpo e não sabe o que faz com a alma. Tema a Deus, que mata o corpo e lança a alma no inferno.
Então ninguém abaixo de Deus merece o teu temor. Eu estou sentindo Jesus aqui. Por isso que eu amo Davi, porque Davi é bem estabelecido emocionalmente. Ele está diante de um cara de 3 metros de altura, de uma cultura que é extremamente diferente, que na verdade ele é o menor, mas não vai para a guerra, mas ele é rei, mas não tem coroa. Tudo ao contrário. A Bíblia fala do nome do pai, não fala da mãe. A família mesmo rejeita ele, o pai não quer saber quem é ele. Então ele vai como um kamikaze, levar lanche. Quando ele vai levar lanche, encontra o gigante. Mas o gigante não entendeu que Davi percebeu que o gigante só tinha tamanho, porque o maior habitava no menor. Eu estou dizendo que a partir de hoje você vai crescer nesses desafios. A partir de hoje Deus vai fazer você crescer de dentro para fora. Chega dessa infantilidade, chega desse chororô, chega desse negócio, vou embora para cada mamãe, eu quero sumir. Você vai enfrentar os teus desafios de peito aberto na unção de Deus. Mamãe, eu não estou aguentando mais o Roberto. Segure a mão de alguém e diga: a cura vai começar. Quando Deus começar a restaurar a sua identidade, diga: porque hoje, mais alto, diga: hoje, quinta-feira, o Senhor está rompendo o ciclo de manipulação na sua vida. Diga: Ele está destravando a sua mente, Ele está destravando o seu intelecto, Ele está andando e caminhando na sua mente. Diga para Ele assim: Deus está mandando dizer para você, como Ele disse para Elias: se move para romper, se move para romper. O narcisista Jezabel vai perder o poder quando a vítima começa, oh glória, a se movimentar no jogo. Quer que você fique paralisado, mas está você se movimentando. Eu posso até ser um alvo, mas eu vou ser um alvo em movimento. Vai demorar para me pegar, vai demorar para me acertar, porque quando pensa que eu estou aqui, eu estou ali. Quando pensa que eu estou lá, eu estou cá. Eu vou cá. Eita! Nunca mais você vai ficar paralisado. Nunca mais o medo vai te paralisar. Nunca mais os teus desafios vão deixar você dentro de um quarto. Nunca mais o gigante vai colocar medo em você, porque todo desafio a partir de hoje para você vai ser o seu próximo testemunho. Ai, meu Deus. Diga alguém, diga: Jezabel está perdendo a força. Eu gastei tempo, porque Deus mandou Elias sair da caverna e ungir 2 reis e um profeta. O profeta era Eliseu, e um dos reis era Jeú. A história de Jeú se resume em 1,5 capítulo no máximo, mas com um propósito: destruir Jezabel. Porque tem gente que não vai fazer muita coisa, só vai fazer o necessário. Você não vai ser reconhecido igual o Zico, bate falta, cabeceia, faz lançamento. Não, você vai ser reconhecido como um especialista. Para que eu nasci? Para acabar com o ciclo de manipulação dentro da minha família. Vocês estão aí ou não, gente? Tome a mão de alguém e diga: você nasceu para acabar com um ciclo de miséria, de adultério, de mentira, de enfermidade. Diga: você nasceu com um grande propósito e uma só missão. Se você cumprir essa missão, já está muito bom. Diga: porque esse ciclo, a partir de você, ele está sendo quebrado.
Porque quando você quebrar esse ciclo, todos os que forem através de você prosperarão. Todo mundo que descender de você não vai viver o que você vive. Então se prepara para ver a formatura do teu filho. Se prepara para ver a tua filha entrando de véu e grinalda na igreja. Se prepara para os teus filhos se tornarem empresários. Se prepara para a tua casa prosperar. Porque o ciclo de Jezabel acabou. Eu estou ouvindo um grito de um demônio aqui. Tem um demônio aqui no meio da igreja. Cadê os vasos? Ela entrou no meio da igreja balançando o ombro e dando gargalhada. Mas o Senhor me disse: manda a minha casa me adorar, manda a minha igreja me adorar, porque esse demônio vai cair. Seja liberto, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre. Sai Pombagira, sai Exu Caveira, sai Maria Mulumbo, sai, 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 sai. Jezabel vai morrer. Cadê os vasos? 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 Recebe autoridade. Recebe autoridade. Recebe autoridade. Recebe autoridade. Recebe autoridade. Recebe. 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 Recebe.